mais o público. Um público e convidados espetaculares, que é o caso da nossa próxima convidada. Aí eu não tenho o que falar. A Bárbara, uma salva de palmas para a Bárbara. Não tenho o que falar. Olá, Bárbara, boa tarde. Ó a obrigado. Bárbara, ó, com qualidade, com, Sim. olha lá, Áudio preparado, bom. o áudio bom. Sorriso no rosto. Qual é? Eu vou deixar o Alba fazer a pergunta, porque o Alba agora está preocupado com a Barbie. Ele vai falar da Barbie. Os perigos do Ele mundo. está preparado. Então vou ter que fazer agora? Então agora, Alexa, Globo News. Como é que tá? Cadê? Por isso, falhou? até caiu ela. Ah, tá no break. É porque tá no break. Tá no break. Dê lá a audiência para a Globo News agora, porque quando a gente sobe para audiência, aí os caras vêm em cima da gente, que a gente perde até o rumo. Pois não, meu querido. Vamos lá. Bárbara, seja bem-vinda aqui no Pânico novamente. Queria perguntar essa polêmica da Marielle, que voltou aí do nada, voltou novamente essa investigação. A galera do Twitter já começou a pegar as manchetes do consórcio. O que aconteceu, Bárbara? Primeiramente, boa tarde, crianças. Bom demais estar com vocês de novo, bater esse papo legal aqui com vocês. E sim, Emílio, sua audiência é maravilhosa. Somos parte dela há décadas. Não sei se é bom ou se é ruim, hein? Porque você tá ainda com cara de novão ainda, hein? Não tá entregando a idade que você tem, não. Mas olha só, Marielle voltou ontem com tudo. Não só Marielle, né? Também Flávio Dino voltou com tudo. Se bem que ele nunca foi para lugar nenhum, né? O cara é quase um popstar da esquerda. O que anda incomodando muita gente do partido, porque não divide holofotes, né? Mas vamos por partes. Ontem todo mundo só falava do caso Marielle, com uma grande revelação que não sei se era uma grande revelação, mas vamos explicar direitinho. Flávio Dino anunciou ontem que o Elcio de Queiroz, ele fez uma delação premiada, o que já me deixa muito intrigada. Flávio Dino batendo palminha para a delação premiada, que revelou o envolvimento de um bombeiro no crime, que teria guardado as armas. Então, nós temos Elcio de Queiroz, que dirigiu, nós temos Rony Lessa, que atirou, e nós temos esse bombeiro, agora que foi delatado, que teria guardado as armas. Mas qual é o grande choque nisso, se essa história toda aparentemente já estava desvendada? Porque, como eu disse, já sabemos quem dirigiu, já sabemos quem atirou. A motivação dada pela polícia é que a Marielle, ela estava investigando as grilagens nas favelas, o que é uma fonte muito rentável para as milícias, que é se apropriar de terrenos e revender dentro das comunidades, que nós sabemos que não pode ter uma fiscalização muito intensa, porque por motivos de decretos que eu não posso falar, porque eu cometo autocensura, que fique muito claro isso. E aí, o Flávio Dino apareceu ontem colocando isso como, oh meu Deus, desvendamos todo o caso, que para mim, eu achei que já estava desvendado. O que nós temos é mais um integrante sendo aí identificado. Mas o caso em si não é mais um mistério. E aí eu nunca entendi essa do porquê continua. Na verdade, eu entendi totalmente. Todo mundo entendeu o porquê que se continua, né? Quem mandou matar a Marielle, sendo que a gente sabe. Isso já foi dito. Mas o que me chamou a atenção foi a mídia começou a descer o sarrafo no Flávio Dino. Coisas que a gente não vê normalmente. E aí eu fiquei me perguntando por que isso estaria acontecendo. E aí nós temos os dois extremos. Flávio Dino como candidato ao STF, Flávio Dino como candidato a sucessor de Lula, e a mídia lá batendo no estrelismo do Flávio Dino. E bateu mesmo, falando que isso não é competência do cara que está em todos os lugares, virou o palpiteiro oficial da República, que quer falar sobre tudo, dar palpite sobre tudo, mandar em tudo. E aí teve uma matéria ontem numa mídia rival que desceu o sarrafo nele. Todo mundo aí já deve ter visto, porque foi maravilhoso. E aí Flávio Dino foi ao Twitter dizer o seguinte, eu achei interessante, trouxe para vocês.
Me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva. Vi de tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV. O Flávio Dino sentiu aqui, tá? Bravo. Sentiu, fez textão, sentiu. Campanhas de desinformação via internet, reclamação pela presença da PF nas investigações. E sabe o que mudou no nosso caminho de luta? Nada. Só fica um adendo aqui que, Flávio Dino, a PF ela só não foi inclusa antes na investigação porque a família da própria Marielle, em 2019, disse que não queria a federalização do caso e que isso seria um retrocesso. Mas o que vale a verdade em tempos de narrativa, né? O que vale é o estrelismo de Flávio Dino. Bárbara, acho que a gente vai fazer um break agora, o Delari está pedindo. Um breakzinho? Mas... Então um break só para o Reginaldo. Muito obrigado, Reginaldo. Pode fazer o break, por gentileza. Continuamos aí com a nossa querida Bárbara. Vai lá, Reginaldinho. Vamos lá, Bárbara, eu achei muito estranho. Eu sou a favor das delações premiadas desde sempre. Isso é um modelo que acontece, não particularmente no Brasil, mas com muito sucesso nos Estados Unidos. O que me chamou a atenção foi o seguinte: na época da Lava Jato, a delação premiada era a pior coisa do mundo. Isso, queriam anular. Exatamente. Soltaram um monte. Acho que tá quase todo mundo solto, que foi tanto os delatores como os outros. Agora, o que eu não acho errado, não, fazer delação. Mas estão fazendo e estão achando, investigando, e obviamente as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo crime. Mas parece que mudou. Parece que agora a delação que era ruim é boa, porque depende a quem interessa, mas a gente vê como o nosso país precisa avançar um pouco nesse sentido. Sabe, tão maravilhoso você citar isso, porque hoje eu tô no momento Recordar e Viver, adoro esses momentos, que eu separei um tweet de Flávio Dino, de 24 de janeiro de 2018, que diz o seguinte: nem Lula, nem ninguém pode ser condenado a 12 anos de prisão com base em alegados indícios e em palavra de delator. Ou seja, provas de baixíssima qualidade. É o que diz a Constituição e as leis brasileiras. Isso ele disse em 24 de janeiro de 2018, dizendo que ninguém pode ser condenado por delação premiada. E ontem ele veio a público enaltecer a delação premiada que entregou o bombeiro, que ótimo, eu acho ótimo. Se o cara está envolvido, ele realmente tem que pagar por isso. Exato. Mas é aquele contorcionismo que você acabou de colocar. Quando é contra eles, não vale, baixíssima qualidade. Quando é um assunto que movimenta a ala da esquerda, porque infelizmente, gente, a Marielle, essa mulher, ela não consegue descansar. E eu não consigo entender como que as pessoas pedem, levantam quem mandou matar a Marielle, quando na verdade deveriam estar pedindo justiça por Marielle. Eu peço justiça por Marielle. E eles deveriam entrar nessa com a gente, que é para poder tornar as nossas leis mais rígidas, que pessoas que cometem esse tipo de crime não saiam ilesas 6 anos depois, que voltem a reincidir seus crimes pela falta de leis que façam as pessoas ter medo de cometer esses crimes. Hoje em dia, você não tem medo de fazer nada. Tá aí o Cabral. Cabral foi condenado a mais de 400 anos de cadeia e agora tá no pagode. Vai virar tema de escola de samba. Meu Deus. Então, nós temos que fazer o seguinte, um exercício aqui. Vamos pedir por justiça por Marielle, em vez de querer saber uma coisa que já foi desvendada pela Polícia Federal. Então, eu peço a todos de esquerda que estão assistindo, que estão indignados com esse caso, que entrem numa campanha para a gente poder rever as nossas leis para que puna realmente quem comete um crime tão abominável como esse. Sérgio Moro tá dando risada agora também, né, da delação premiada, né, sobre esse assunto. Outro assunto da pauta são os supergastos do dinheiro público. A gente colocou aqui que o Haddad tá meio com as emendas, pode ser um escândalo que apareça ou não, é muito dinheiro jorrado, né, para esse acordo com o Centrão. O que você quer falar sobre isso, minha querida Bárbara? Eu quero falar que eu tô achando isso tudo muito louco. Samidana vai poder me ajudar, por favor, nessa. Porque, tipo assim, não fecha. Sami, não fecha o negócio. E aqui todo mundo vai entender de uma maneira muito simples. Vocês estavam falando aí agora da queda dos preços, né? A gasolina subiu, a galera sentiu, mas o alimento desceu. Então, estamos tendo aí uma deflação. Mas
se nós levantamos aí uma deflação com queda no preço dos itens, como é que nós tivemos o pior julho desde 2020 em termos de arrecadação, com uma queda real de 9,32%? Porque se os preços estão mais baratos, por que as pessoas não estão consumindo? Por quê, Sami? Interrogação. Tem vários motivos. Primeiro que a queda de preços também mexe na arrecadação. Mas, principalmente, a gente vê o agro puxando a economia, porque esses números misturam. A gente fala assim, o PIB tá bom. Mas o tá bom é assim, o agro tá indo muitíssimo bem. Tá bom pra quem, né? Então, tá muito bom pro agro, porque... Tem um Brasil bom pra caramba pra alguns. Só que o comércio, a indústria e serviços tá sofrendo. A gente viu, foi semana passada, o IBCBR, que é o antecedente do PIB, já sentido isso. Então, vê isso. E a lógica do governo, eu tava vendo que você tá falando de apostas, sabe por que aumentou, Emílio? Porque o Ministério do Esporte falou, a gente precisa de dinheiro. E dos 16%, 1 ponto percentual ia pro Ministério do Esporte. Aí o Ministério falou assim, não, precisa mais dinheiro, preciso de 3. Aí falou, não, seja por isso, precisa de 3, toma aqui uma alíquota, em vez de 16, vai para 18. Mas enquanto a gente não tiver um bom uso do dinheiro público, que como existem empresas, que é um dinheiro restrito, com transparência, a gente vai ficar empurrando, eu gosto da metáfora que a gente empurra carro alegórico para os outros sambarem. Mas cabe à população, quando vem político aqui, independentemente do partido, eu acho que a gente tem que perguntar isso, porque o dinheiro não é dele, é nosso, né? E independente se a gente votou ou não no X ou no Y, é ele que tá com o dinheiro na mão e ele presta conta para a sociedade. É isso aí. Pois mas aí isso entra no ponto exato que você falou, nós gastamos muito e gastamos mal. Por exemplo, seguranças para nossos ministros maravilhosos da Suprema Corte. Alguém aí sabe quanto custa por ano do nosso bolso? Nem ideia. De segurança? Bilhões. 48 milhões de reais. Putz. Só em segurança. Só que agora o Senado está querendo renovar os sofás das casas dos senadores, que por sinal nós também bancamos. Sabe quanto será gasto em sofá para senador que tem 40 pila de salário, que também nós que pagamos? Quanto? 1,2 milhões de reais em sofá. Só em sofá, que gostoso. Para a casa deles. Tipo, é seu, meu filho. Você não pode comprar um sofá para sua casa. Exatamente. Com um salário de 40 mil, será que não dá? Aí eu não vou nem falar das viagens do Lula, porque aí é sigiloso, né? Aí não pode falar que são milhões também. Me pego também, agora, é necessário aumentar a arrecadação, precisamos aumentar a arrecadação, e não conseguem aumentar a arrecadação com um monte de medidas que eles anunciam. Eu tenho, para mim, é claro que eu posso estar errada, que tem uma insegurança generalizada no mercado. As pessoas estão com medo de gastar, então elas não estão gastando. E aí, o que Lula faz? Lula vai lá e abre 10 mil vagas para concurso público. Mais inchaço no Estado, mais gastos que nós teremos que bancar, enquanto nós não estamos consumindo, talvez também pelo aumento desenfreado de impostos, que não para. Taxade está te taxando, meu filho. Você piscou, foi taxado por taxade. Por quê? Eles precisam, para cumprir o arcabouço fiscal, fazer uma arrecadação monumental. E como nós não estamos consumindo, eles não estão conseguindo arrecadar. É um ciclo vicioso, porque ele vai continuar aumentando o imposto, porque a arrecadação está menor, as pessoas vão deixar de consumir, e aí ele vai continuar aumentando imposto. E onde nós vamos parar? Num gasto de altíssima qualidade. Por exemplo, e é esse o ponto principal que eu queria comentar aqui hoje. Nós tivemos em 6 meses do governo Lula, aquela emissora que vive tomando pau de vocês, 54... Não fala assim. Não fala assim, senão os caras vêm em cima da gente de novo. Já não tá fácil. Já não tá fácil. Deixa eles lá, a gente fica aqui. É mais forte que eu, desculpa. Aqui, 54,4 milhões para essa emissora em 6 meses com publicidade da Secom. Desses 54,4 milhões, 9 milhões foram só para anúncios feitos naquele Jornal da Noite. Com aquele cara que fala, eu, candidato, para aquele jornal. A Record levou 13 milhões, o SBT 12 milhões. Mas nem vou falar disso, não. Sabe por quê? Porque vão falar assim, ai, é do jogo.
Eles falam isso, é do jogo, tá? Esse derramamento de dinheiro público, enquanto se aumenta impostos para compensar uma arrecadação que não vem, é do jogo. Mas, aqui eu quero deixar a pergunta para vocês. O site Brasil 247, que todo mundo sabe, todo mundo que tem, que se assume intelectualmente, sabe que é um site de esquerda. Total. E tudo bem, gente. E tá tudo certo nisso, porque eles se assumem assim. Não tem problema. Para mim, eu não vejo esse tipo de problema. Só que o Brasil 247 levou do governo, ou seja, do nosso dinheiro, 59,9 mil reais. O Diário do Centro do Mundo, que é um outro folhetim de esquerda, levou 46,2 mil reais. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que vocês acham que aconteceria se uma blogueira bolsonarista, tivesse recebido 1.000zinho do governo? Meu filho, era PF na minha casa, era cara estampada em todos os jornais, milícia digital financiada pelo governo. Exatamente. Eu quero entender e eu quero que vocês me respondam. Por que isso não acontece nesse governo? Porque eles podem. E não é só isso, Essa a gastança. Por exemplo, eu estava vendo... Essa é a pergunta. Não, sim, por quê? Por que pode para um lado e não pode para o outro lado? Porque é uma perseguição, cara. Então... Isso é claro que é uma perseguição para quem é bolsonarista. E acabou. Isso aí não tem conversa. Não é essa a resposta. Perseguição para quem é bolsonarista vai ser perseguição. O próprio Lula falou Animais selvagens. São animais selvagens, tem que extirpar. Tem que extirpar, nós temos que extirpar esta moça que aí está, levá-la à guilhotina e cortar a sua cabeça. Essa fascista. Agora isso aí também, viu? Você sabe que eu tava vendo, por exemplo, você pega o Senado, esses caras têm muito dinheiro. Muito dinheiro nosso, hein? Olha as emendas. Que é o que a gente fala aqui. Esse do sofá eu não sabia, vai tomar vergonha na cara. Mas, por exemplo, o Senado são 81 senadores, correto? Certo. O plano de saúde deles tem mais de 600 no plano de saúde deles. O plano de saúde do Senado são mais de 600, custa 32 milhões pro cara. Entendeu? Fora os outros benefícios. É dinheiro da gente que vai para... Dinheiro que não é do... dinheiro que Fora da viúva. carro, cartão corporativo. É uma palhaçada. O Brasil é uma palhaçada. E tem Mas outra... você sabe o que acontece, Emílio? Esse dinheiro está comprando a moral das pessoas. E eu tô falando que eu não vou nem citar nome aqui, porque se você paga bem, você faz a pessoa falar o que você quiser. Eu vi ontem um jornalista, não vou citar o nome dele aqui, ele falando assim... vai ter escândalo de corrupção com essas entregas aí. Isso é inevitável. Vai ter, tá entregando ministério, entregando secretaria, entregando emenda, vai ter. Então, o que tem que fazer? Tem que aproveitar que o momento que você está dando tudo, tipo, vai acontecer esse escândalo, você está entregando mesmo? Então, aproveita para você passar as coisas que você quer aprovar. Olha o nível de moralidade que a gente chegou. Não, tudo bem, a gente sabe que vai acontecer, mas aproveita a onda enquanto ainda não virou escândalo. E o que vai acontecer quando virar escândalo? Vai falar que, foi porque precisava aprovar tal coisa? Quando é que nós viramos uma democracia que permite perseguição política? Se tem perseguição política, não é democracia, mas a gente é obrigado a chamar de democracia, porque nessa democracia você não pode falar que não gosta da democracia. Dá até um trava-língua. E aí você fica louco, você quer xingar no Twitter, você vai preso. Ou seja, tá todo mundo sufocado, cometendo autocensura por sobrevivência numa democracia. Coisa que não deveria acontecer. Sim, mas o próprio presidente falou que democracia é relativo. É relativo. Eu gosto que vocês são jovens. Vocês são jovens e vocês têm esperança. Mesmo esse negócio da Marielle, eu também acho que tem que achar o Claro, diga. Não acharam o Celso Daniel. Esse? O Celso Daniel, até hoje as pessoas estão esperando Caso uma antigo resposta. também. Então, mas não vai ter, amigo. Esquece. Isso aí Não é do interesse. Emílio, Isso aí não é olha pra você ver. Você voltou na Marielle, eu até anotei um negócio aqui interessante, que nem é comentado, porque eles tentaram durante muito tempo ligar o caso da Marielle ao Bolsonaro. Total. E uma notícia que repercutiu muito pouco, e muita gente sabe, vocês podem dar um Google aí, eu não trouxe a matéria, é que
o seu Elcio de Queiroz, ele era funcionário do PT lá em Nova Iguaçu, na gestão do Lindbergh Faria, ele era assessor do PT. E ele falou que, nossa, ele foi o melhor patrão que eu já tive e que eu super acho que o Freixo está certo em muitas coisas, eu concordo com o PSOL em muitas coisas, e eu fui contra a reforma da Previdência. Gente, tem um vídeo dele falando isso, mas ninguém repercute isso, porque pode ser que alguém tente fazer alguma ligação. A mídia blinda. Por quê? Porque tem uma agenda, e aí eu gosto de pensar agora com dados, que pagando bem, você omitir as verdades e divulgar as narrativas. Isso é um fato. E tentaram de todas as formas ligar esse cara ao Bolsonaro, quando, na verdade, o assassino da Marielle, um dos, né, que é o Elcio de Queiroz, tinha relações com o PT e curtia o PSOL. E aí nós temos o Adélio, que era do PSOL, que no dia do atentado teve seu nome registrado na Câmara, sim. Alguém registrou e depois falaram assim, não, é porque foram consultar para ver se o nome dele estava lá. Mas por quê? Mas por que que alguém ia pensar nisso? Exatamente. E essa desculpa passou batida. Por quê? Porque a Adélio é um lobo solitário. Olha a disparidade que nós temos gente, é muito injusto. É injusto. E o problema é que hoje está todo mundo com medo dessa democracia, desse novo pacote anticrime que, se passar, vai criminalizar a oposição inteira, e está todo mundo com medo de falar qualquer coisa, está todo mundo com medo de ir na rua. E aí eu falo de novo, isso é democracia? Não relativa, é democracia relativa. Relativa, desculpa. Inclusive o Flávio falou que antes a PF não atuou, agora atuou. Então podia fazer a mesma coisa com o caso do Adélio, para saber quem que financiou, por que fizeram essa consulta lá em Brasília, né? Então, vamos fazer atuar para o outro caso também. Eu concordo, o caso da Marielle tem que pegar e punir os culpados. Por exemplo, mas aí você vê como que é, né? Ô, Gordão, se tivemos aqui aquele candidato a prefeito, veio aqui e falou, no Rio de Janeiro é o seguinte, ou você está aliado ao tráfico ou à milícia. Sim. Não tem conversa. No Rio de Janeiro já está dominada a bagaça. A bagaça já passou, está tudo dominado. Lembra da música? Tá dominado, tudo dominado. O Rio de Janeiro dominou. E vai se dominar o Brasil inteiro. Já tem lá no... Exatamente. Ontem teve aqui a deputada falando lá do narcotráfico. Silvia. Isso aí é o seguinte, meu. É tristeza. Tristeza. O que mais? Só no nosso. Tem mais alguma pergunta para a nossa querida Bárbara? Eu sou fã dela, eu queria mandar um beijo pra ela, porque sempre quando eu chego a pauta já acabou, mas eu sou apenas um admirador das verdades que ela diz. Não, já que ela eu também sou super, viu? Boquinha de fubá, maravilhoso, o cara ganhou um meio boquinha de fubá. Boquinha de fubá. Maravilhoso, viu? Seu padre é sensacional. O Pânico, ele tem uma tradição, e você estava falando, Emílio, antes de eu entrar, que você agradece muito a sua audiência e tal, mas a questão é que a audiência é fiel, porque ela cresceu junto com o Pânico. Quem ouve vocês foi forjado em Pânico. Eu já falei isso aqui. Muito da minha cultura veio de vocês. Não então, fala isso. Fazem parte da vida de muita gente. Nunca fale isso. Falo, vai perder seguidor. Se não deu certo aqui, pode culpar que Pânico teve parcela. Pânico teve parcela. Boa. E assim, muitas pessoas. Então, nós agradecemos vocês por essas décadas de dedicação e manter essa audiência que é fiel devido à qualidade do que vocês oferecem. Muito obrigada. Muito bem. Bárbara. Ô, Bárbara, pois não, claro. Então, eu ia fazer uma pergunta até um pouco filosófica, porque a gente tá falando das taxas, né? O governo tá taxando, tá aumentando o Estado, a máquina tá ficando cada vez maior. Você acha que aquele que não votou, não sei, acho que foi 30%, 20%, muita né? Gente. Você acha que aquele que não votou, porque a gente teve um governo de direita e agora um governo de esquerda próximos, então dá pra você ter um comparativo. Você acha que esse cara, ele tá prestando atenção, né? Ele vai falar, opa, peraí, então, aquele cara que não é muito ligado na política, ele fala, pô, mas só tá aumentando a taxa, o outro diminuiu. Você acha que essa pessoa que não foi votar, ela tá prestando atenção nessa questão? Eu acho que já existem muitos arrependidos, sim. Existe aquela galera que pegou ranço do Bolsonaro. E ok, gente, você pode ter ranço de quem você quiser na sua vida. Tem a galera que tem ranço do Lula e que também tá tudo bem. Mas eu acho que muitas dessas pessoas pensaram que, assim, nossa, eu sabia que ia ser ruim, mas olha, vocês estão de parabéns, porque
A meta deles, e isso não é dito de maneira velada, isso é dito de maneira explícita, é destruir a classe média. Essa galera do Centrão pertence à classe média. São os nossos queridos Faria Limers. Exatamente. Conheço vários. Pois é, eles são o alvo financeiro desse governo. Então, eu acho que eles podem estar bastante preocupados, né? Com medo, né? Estão com medo. Nunca vou perder esse momento maravilhoso da economia brasileira. Mas sim, galera da Faria Lima está preocupada. Alvo, classe média, vocês vão pagar tudo. O Sami sabe que a reforma tributária, ela foca diretamente na classe média. Então, a classe média vai pagar por tudo que eles decidirem. Olha a carinha do Sami. O Sami achou boa. Tá carregando o patinete, né? Não, acho que são duas questões. Primeiro é a forma. Não, é uma questão só. É uma só. Só tem A e B, só tem A. Não. A forma que a gente cobra imposto no Brasil não tem o menor sentido e faz sentido mudar. E aí a gente tem avanços. Agora, a outra questão é a alíquota. A alíquota já é muito alta. E enquanto não resolver a questão dos gastos, e não tem nenhuma sinalização que o governo se preocupa em reduzir gastos, a gente vai continuar pagando. É isso que você falou. É taxa para aquilo. Mas isso não é por conta da reforma. Mas vocês são muito ingênuos. Mas o BET não tem nada a ver com a reforma. Vocês são muito ingênuos. Por exemplo, o cara fala, que já ouvi aqui nessa mesa, não, mas o Paulo é a reforma do Paulo Guedes. Mentira. A reforma do Paulo Guedes era descentralizava. O imposto era descentralizado. Essa reforma centraliza. É pro cara virar rei. O governo arrecada. É pro federal virar rei. Então, que é desde a época do Império, era o rei que distribuía o dinheiro. Por isso que o Brasil é desse tamanho. Mas o Senado ele quer ser rei. Ele quer ser rei, agora já tem lá o corpo jurídico maravilhoso. O conselhão. Ele tem o conselho, ele tem todo mundo e tem o dinheiro da bagaça para distribuir do jeito que ele quiser. Acabou, meu amigo. Não tem oposição mais. Então, acabou a oposição. Mas aí cabe ao Senado mudar isso. Que Senado vai mudar? Que Senado já está no mesmo esquema. Passou, entrou a cabeça, vai embora. Então não adianta absolutamente nada. Não adianta. O povo poderia ter ido para a rua, o povo poderia ter falado, não vai passar. Como da outra foi lá da Previdência. Da Previdência, o povo saiu, apoiou a Previdência. Não deu tempo, né? Eu foi sei, tão rápido. De madrugada e custou 10 mil. O cara já foi pro... Então é isso que eu falo pra vocês. A gente não pode ser ingênuo de a caneta na mão do canhoteiro. Ela faz... Você não ela sabe o que ela faz, professor Samidana. Você é muito querido pela audiência. Você é um queridíssimo. Tá, que você me xingando. Não tô xingando. Eu não tô xingando. Não é xingar. Eu tô falando me xingar é fuzil em pânico. Eu tô falando o seguinte. A intenção do cara é a intenção do cara. Mas o Sami está apontando exatamente o que acontece. Ele não está defendendo nenhum lado. Está defendendo a reforma. Eu não acho boa a centralização. Então, mas o principal da reforma a gente não pode fazer... Não, o principal é você mudar o sistema de cobrança. E vai o dinheiro para ele. Mas a reforma passa porque jorraram muito dinheiro. Claro. Mas o IVA... Não, é a reforma do Lula, pô. O cara fala, não é porque ele coloca o dinheiro e tem político que aceita que é de direita. Não tem cara de direita lá. Se não fosse interessante pro Lula, ele não colocava 10 mil na reforma. Você não viu o próprio Valdemar da Costa Neto falou esses dias que o Bolsonaro vai rever a posição dele em relação à reforma. Então é todo mundo. O Bolsonaro nunca mais vai levar nada. O Bolsonaro vai ficar a vida inteira. Talvez a mulher dele aí que tem. A Michelle é boa, hein? Por enquanto. Aqui, meninos, é até interessante isso. Desculpa, esse debate de mistura. Que isso, gente? Adoro um barraco, adoro. Tava ouvindo vocês discutindo e fica tão claro vendo para quem está assistindo, quando tudo é despejado de uma só vez, por exemplo, essa questão da centralização dos gastos, a gente está aqui juntando os impostos que estão cada vez aumentando mais para concentrar ele no governo federal. E aí, em seguida a essa proposta, nós temos aí o pacote da democracia, que ela vai literalmente tornar crime você xingar ministros, você xingar parlamentares, você promover manifestações que eles possam colocar como antidemocrática. Então, você está cerceando toda a oposição e centralizando todo o dinheiro. É isso que se faz
numa ditadura. Precisa ficar muito claro que quando uma ditadura começa, não existe assim, interrompemos a nossa programação para o pronunciamento de que a ditadura começou. Isso não existe. Isso vai sendo gradual. O pessoal da Venezuela sempre fala isso quando a gente pergunta por que vocês não fizeram nada? Aí eles falam, a gente não sabia que ia chegar nesse ponto. Mas por que vocês não fazem nada agora? Porque agora não tem mais o que fazer. A gente não consegue fazer mais nada, o governo é extremamente poderoso. E nós estamos assistindo isso acontecer aqui, e por medo, e eu não estou sendo crítica aqui, porque óbvio que eu também tenho medo. Eu já assisti exatamente o que aconteceu comigo, por muito menos do que o Brasil, quer dizer, por nada, porque eu nunca recebi nenhum centavo do governo. O Brasil 247 está lá ganhando 60 pau do governo e tá tudo certo. Comigo, sem receber nada, eu fui taxada de miliciana digital. Então, é óbvio que nós estamos com medo, mas até quando nós poderemos ficar com medo? Até quando não vai ser tarde demais? Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu não sei qual é esse tempo. Muito bem, dona Bárbara. Show, hein? Mas você é jovem, você pode ir lá. Uma menina. Você pode ser candidata, você pode entrar lá. Mudar o jogo. Mas tem as raposas. As velhas raposas. Tem muita raposa. Nossa, Cheiram como tem- uísque. Brasília é um lugar cheio de Cada raposa. buraco uma Cada raposa. esquina, cada Vou esquina. chegar lá, eu vou converter de volta o Kim Kataguiri. Nossa, droga, ele vai O Kim responder em Kataguiri? vídeo. Pior que ele vai pegar essa parte e vai responder em vídeo. O Kim é um bom deputado, né? Inteligentíssimo. Ele é um bom deputado, não é ruim, não. Inteligentíssimo. O Kim, vamos centralizar você para o lado de certa coisa, por favor. Porque o cara é muito inteligente. Tem assim, eu admito isso. A gente tem que ter honestidade intelectual de admitir. Nós temos ótimos, bons parlamentares. A gente só não tem organização. Mas um dia a gente vai ter, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, viu, Bárbara? Ó, tá Eu aí que agradeço, meninos. o Instagram da Bárbara é Te Atualizei Oficial e tem também o canal dela que você pode tem um especial para audiência que é o aplicativo. Isso, Como é que é o- o teatualizei.app. Lá tem os vídeos exclusivos só pra galera da plataforma. Já que eu fui desmonetizada pela democracia, assim a galera que financia o meu trabalho ainda recebe um conteúdo exclusivo. Boa. Nós estamos desmonetizados. Não voltou, né? Eternamente. Não sei. Voltou a monetização? Parece que não. Só do Alba. Só do Alba, também. porque ele tem esquema com a Disney e com a Barbie. Ele é da Barbie agora. O meu foi Deus. É, Barbie Girl a conseguiu. Barbie agora... Eu vou começar a fazer vaquinha. A Barbie é mais perigosa que o Kim Kataguiri. A Bárbara, nossa senhora, hein? A Barbie é terrível. Obrigado, viu? Beijo, meninos. Valeu, Obrigada.